pessoal, então o que é a penalidade de duplo clique do Google, ou Double Click Penalty? Digamos que o Google recolhe alguns dados do seu site, ele vê que os usuários estão clicando num anúncio e logo depois eles abandonam a página do anúncio, né? Rapidamente eles fecham essa página. Então, o que o Google vai concluir é que esses cliques são falsos, né? Isso pode acontecer por causa de um layout ruim do seu site, ou publishers realmente pagando por cliques nos anúncios, né? Isso acontece. Também o layout ou o conteúdo pulando enquanto o usuário passa pelo conteúdo. Isso pode causar cliques acidentais. E acontece mais no celular, no mobile, do que no desktop, né? É muito mais comum no celular. Então, o que o Google faz é acrescentar esse botão aqui. Ele coloca um botão extra. Então, a pessoa vai clicar no seu anúncio e vai ter que fazer um segundo clique depois, né? Naquele botãozinho cinza. E isso é uma forma do Google verificar se o clique é genuíno. Então, o usuário tem que clicar 2 vezes até chegar na landing page do anúncio. Uma das maneiras mais simples de você descobrir é instalando nossa extensão PubGuru Ad Inspector, e ele vai dizer se o seu site foi penalizado e vai te oferecer também link com dicas para você poder se livrar dessa penalidade. Ou você pode entrar na DevTools e você pode pesquisar por Confirmed Click Visible, né? E aí você vai saber se o seu site foi punido ou não. Agora, se isso acontecer, não existe uma data precisa para quando o Google vai retirar essa penalidade do seu site. O que você pode fazer é ir trabalhando para melhorar o seu site e tirar os impedimentos que podem estar causando esses cliques acidentais ou esses CTRs muito altos, para que o Google volte a confiar no seu site e retire a penalidade. A dica número 1 que a gente vai te dar hoje para se livrar dessa penalidade é adicionar margens do layout ao redor dos cliques, né? Ao redor dos botões dos anúncios, para que não ocorra cliques acidentais no seu site. Então, se você está usando o Advanced Ads, só clicar em adicionar anúncio, dar um nome para esse anúncio e você vai incluir a sua tag. Se você está usando a tag que a gente providencia aqui na Monetize More, é só você adicionar style, e aí você adiciona a margem, 30 pixels por 0, e você coloca a vírgula para fechar. Então, o que isso vai fazer é adicionar uma margem de 30 pixels acima e abaixo ao redor do seu anúncio. Se você está usando uma tag do Google Ad Manager, da mesma forma, você vai adicionar aqui dentro da tag o style, a margem e a medida. Então, se você está usando uma tag do AdSense, da mesma forma, você pode vir aqui e adicionar em cima, né, a sua margem. E claro que você vai precisar fechar esse div style aqui embaixo. Isso. Então, e se você estiver usando o Ad Inserter da mesma maneira, você vai escolher o bloco de anúncios, onde você quer que essa tag seja inserida. E você vai acrescentar a CSS ou a div style normalmente. Então, por exemplo, aqui para uma tag do AdSense, você acrescenta. Ou se você estiver usando a nossa tag do PubGuru, você vai colocar sua div style. E aqui eu vou te mostrar como que fica a diferença entre um anúncio com uma margem adicionada e um anúncio sem a margem adicionada. Então, aqui, sem margem, né? Esse de 970 por 250, veja como o espaço é pequeno. E agora, depois que a gente adicionou uma margem de 30 pixels, para você ver como que fica, né? Então, você tem aí um espaço de segurança bem maior. E na questão de a gente adicionar uma altura mínima, essa é uma outra dica que a gente vai te dar agora. Então, por exemplo, no caso dessa unidade de anúncios poder servir 2 tamanhos, por exemplo, ela serve o tamanho anterior e também pode servir 728 pixels. Então, durante o leilão, enquanto o leilão está acontecendo, o usuário está passando pela página, então o conteúdo pode pular,
porque ele está decidindo qual anúncio vai servir. Então, para evitar que o conteúdo pule muito, a gente pode adicionar uma altura mínima, por exemplo, de 90 pixels. E dessa maneira, ele vai pular menos, né? Então, como que você faz isso? Então, aqui no Ad Inserter, você já incluiu a sua tag de style. Você vai adicionar um min height, que aí você vai colocar o seu mínimo de altura. E no Advanced Ads, da mesma forma, você vai acrescentar o mínimo de altura e publicar. Então, dessa forma, você pode fazer também para os seus anúncios no meio do seu post, na barra lateral. Aqui na barra lateral, por exemplo, se você tem um anúncio que ele é de um tamanho menor e ele está sendo trocado por um de tamanho muito maior, então você pode adicionar uma altura mínima, digamos, de 250 pixels, e isso vai evitar que o conteúdo fique pulando muito aqui na barra lateral e evitar os cliques acidentais.